porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu espero que você seja hoje um multiplicador da palavra de Deus, curtindo, comentando e favoritando os nossos vídeos e sendo um canal de bênção para pessoas que precisam ser edificadas com essa palavra revelada. E a pergunta-chave de hoje é: você já elogiou alguém que te respondeu discutindo com você, questionando sobre determinado assunto, principalmente num elogio, né? A gente tem muitos elogios, acho que um dos mais populares é quando a gente fala assim: nossa, como você emagreceu. Aí a pessoa olha pra você: não, mas agora eu tô gorda, você tinha que me ver numa outra fase da minha vida, num tempo atrás, onde eu me cuidava mais, aí sim eu estava melhor. Aí você tenta fazer um elogio e a pessoa não aceita. Ou muitas vezes ligado a você elogiar uma comida. Nossa, que comida deliciosa, né? Por mais simples que seja. E a pessoa fala assim: não, mas isso aqui eu fiz com o resto que sobrou na geladeira, fiz uma coisa básica, não fiz... A pessoa, ela tem dificuldades em aceitar algo que é um talento natural ou algo que ela fez, né? Ou uma pessoa que canta bem, né? Aí você fica comovido com um louvor ou com a música, né? Você vai elogiar a pessoa, ela fala: nossa, mas hoje eu desafinei. Então isso acontece, e aí eu trago esses exemplos aqui porque às vezes nós respondemos assim, uns com os outros. É normal, é comum, né? Acho que você deve estar parando para pensar em algum detalhe que já aconteceu com você. E você sabia que fizemos isso com Deus todos os dias? E a palavra que hoje nós trazemos para meditar é que você precisa ser convencido. Lá em João 16, no versículo 8 e 10, ele diz assim: quando ele vier, convencerá da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Então, quando a gente pega hoje sobre tudo que Deus fez com nós, a gente tem que exercer a questão da nossa gratidão. Só que muitas vezes, quando a gente não pega ao pé da letra tudo que Cristo fez por nós, nos justificou, nos fez criatura ali, né? Fez o pecado por nós, e realmente a obra redentora que ele morreu em nosso lugar, né? Nos deu a sua posição de justiça perante os olhos de Deus, né? Então, todo cristão hoje, quando ele não tem essa natureza, ou ele não convenceu ainda essa nova criatura que está sendo lapidada, muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas emoções nos trazem a um processo de desorientação sobre sermos justos perante Deus. E eles responderão dizendo, né, que são maus muitas vezes. E aí a gente pega aqui a luz da palavra, onde que diz 2 Coríntios 5:21, ele declara assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que quer dizer isso aqui, gente? Então, a nossa natureza pecaminosa sempre puxa para baixo, nunca para cima. Então, a nossa mente, quando ela não está no controle do Espírito Santo, né, a nossa carne domina, a nossa natureza carnal, né, o homem carnal, ele domina. E se você for abandonado para a sua carne, não acreditar que há em Deus, que Ele está fazendo a boa obra, você nunca irá crer que nós fomos justificados em Cristo. E o que significa isso? Somos justificados, significa que Deus fala: você é meu filho, eu te tornei justo, eu te tornei limpo, você é lindo para mim. E aí aquelas emoções negativas, aquela voz na nossa cabeça fala assim: não é assim, eu não sou digno, né? Eu sou profano, eu sou desprezado, eu sou pecador. Então o Espírito Santo, quando ele começa a fazer uma obra nas nossas vidas, ele convence a você pensar diferente. E a palavra convencerá, ou por exemplo assim, que é o tema de hoje, você precisa ser convencido. Ela vem da palavra do grego chamado elegtio, que fala condenar, expor por um crime ou um pecado. E aí se você for aí traduzindo no contexto que Deus quer falar aos nossos olhos, ao nosso coração, é abrir o nosso entendimento, revelar em nosso coração para que a gente enxergue a verdade. Então, essa palavra muitas vezes é usada em processos jurídicos para interrogatórios, investigações, o tribunal de justiça, né?
se você for traduzir esse contexto da palavra. E é exatamente isso que o Espírito Santo hoje ele usa para convencer totalmente o pecador do seu pecado. Então o Espírito Santo convence e ele aponta. Então o pecado nos traz à tona, né, de realmente a gente entender que a nossa natureza carnal e toda a nossa renúncia, né, como filhos de Deus em viver uma nova vida, e Deus nos declara justos. O Espírito Santo convence e Deus nos declara justos do pecado. Então antes nós estávamos perdidos e agora nós fomos despertados para a nossa natureza do homem espiritual. Então aquela imagem pobre e pecadora, ela é justificada por quem nós somos em Cristo. Então, ou seja, nós somos justificados em Cristo, nós somos novas criaturas. Então o Espírito Santo, ele vai usar totalmente para te convencer, para que realmente a gente possa não só negligenciar, né? Que é o que fala aqui, né? Você sabia que fizemos isso com Deus todos os dias? Então quando a gente não declara que nós fomos feitos justiça de Deus pela obra redentora que Deus fez lá na cruz, que morreu pelo nosso pecado, né? Nos deu a sua posição de justiça perante os olhos de Deus, é a mesma coisa de você receber um elogio, né? Lá no exemplo lá do começo da nossa conversa, e você não aceitar, porque é algo que Deus já reconheceu. Então eu trago você hoje à luz da palavra para que a gente reflita na seguinte pergunta, tá? O Espírito Santo, ele foi enviado para ser o grande convencedor, ele está os operando e ele está pronto neste momento para começar a convencê-lo de quem é você em Cristo. E a pergunta que eu tenho para você é: você tem consciência de que você é justiça de Deus em Cristo? Ou seja, você foi justificado. Você luta contra o sentimento de indignidade pecaminosa e vergonha, mesmo sendo filho de Deus? Se a resposta for sim, que medidas você pode tomar para se livrar dessas emoções mentirosas que tentam mantê-lo cativo? Outra pergunta: você consegue se lembrar de uma situação da sua vida em que repentinamente ou sobrenaturalmente você foi iluminado para a compreensão de que a vida havia sido declarado justiça de Deus em Cristo? Quando isso aconteceu e qual foi o resultado imediato dessa revelação na sua vida? Aí eu trago para você refletir. Se você luta contra essa autoimagem que constantemente vem esse sentimento de condenação, de culpa, de apontamento, você precisa que o Espírito Santo ele faça uma obra de convencimento em sua vida, que somente ele pode abrir os teus olhos e se tornar aí realmente para que você veja quem você está se tornando nova, aquele que nasce de novo, torna-se nova criatura em Cristo. Então eu lembro-me de uma fase da minha vida em que eu me condenava muito sobre as atitudes que eu tinha, os hábitos destrutivos, vícios emocionais e também vícios ligados à bebida, a cigarro também. Há 7 anos atrás ainda eu era um fumante, né? E aí eu precisava me libertar, me achava indigno de entrar na presença de Deus. E quando eu fiz uma oração de declaração, eu falei: Senhor, que a confusão de todo mundo, Deus, ele aceita você do jeito que você é, tá? Porém, ele te recebe do jeito que você está, tá? Porém, aceitar o jeito que você está é diferente, tá? Então, ele te recebe do jeito que você está, sabendo que você está fazendo um processo de renúncia de uma nova criatura. Então, foi em cima disso que, quando eu apresentei todos os meus pecados, tudo aquilo que eu confessei diante de Deus, eu falei: Senhor, eu não quero mais essa vida. A partir daquele momento, eu entendi que Deus estava me justificando, me dando a chance de eu começar uma nova etapa na minha vida. Então eu declaro hoje que os teus olhos espirituais sejam abertos e que o Espírito Santo te convença e te traga uma nova imagem de quem você é em Cristo. Pai, eu declaro, Senhor, sobre esse devocional, sobre essas pessoas, Senhor, um novo tempo, Senhor. Que elas possam ser impactadas, Senhor, com a Tua palavra, ser convencidas, Pai, do pecado, Senhor, mas ser justificados, Senhor, pela obra da cruz, Pai, e entender que nós somos filhos, Pai, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos justificados, ó Pai, e nessa nova criatura, Pai, nós queremos crescer, ó Pai, em espírito e em verdade, ter entendimento da Tua palavra, Pai, para cumprir o nosso chamado, Pai, a nossa vocação e o nosso propósito
propósito aqui na terra, Senhor. Eu declaro isso pela fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe.